Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance. Olá, boa tarde! Está começando mais um Saúde em Dia, o nosso encontro semanal aos sábados. Nesse primeiro bloco, recebo Érica, bailarina, professora de dança há décadas, aqui de Indaiatuba, Galpão 1. Tá bem legal. Segundo bloco, Dr. Rodrigo falando de pé chato em crianças. E finalizando o programa, a secretária de saúde de Indaiatuba, Graziela, recebeu a gente e mostrou a carreta do exame de mamografia. Então, vamos ao primeiro bloco com a Érica no Galpão 1 aqui em Indaiatuba. Estou aqui no Galpão em Indaiatuba, essa academia de dança que quem é de Indaiatuba e região e do Brasil já ouviu falar muito. Estou com a Érica. Obrigado, Érica, de receber o programa Saúde em Dia e a gente conversar um pouquinho, né, da sua história, do galpão, essa importância da dança na vida das pessoas, né, impactando em saúde física, mental, enfim, num contexto ligado à saúde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E falar de dança, falar de saúde, eu falo que a dança é uma arte, ao mesmo tempo é uma arte que trabalha com o corpo, que trabalha com a saúde, né? É sempre muito bom a gente poder falar e abrir mais a cabeça das pessoas da importância da dança na vida de cada um. Sim, porque eu como médico coloco isso diariamente no consultório. A pessoa tem que tentar achar alguma coisa que sempre vai ter algo que vai encaixar. E a dança realmente é fantástico. A Academia Galpão, há quantos anos já, Érica, que você trabalha com dança aqui em Indaiatuba, sua história? Eu tenho a Galpão já há 34 anos que eu trabalho com a dança aqui, mas eu já dancei 8 anos, eu dei aula antes no conservatório, então já há 42 anos que eu trabalho com dança. E você tem também grandes exemplos, né, de pessoas que com a dança conseguiram transformar a vida, o local e ser exemplo assim para outras gerações. Estou falando assim, esses grandes talentos que, independente de condição financeira ou não, na dança eles conseguem colocar essa arte e... Sim. Temos mesmo. Eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu vim de uma família que não é uma família normal. Eu fui criada sem meu pai, só com a minha mãe, e ouvindo que eu tinha que encontrar um objetivo de vida e um caminho certo. Minha mãe sempre falava, você tem que ir para um caminho certo. Aí ela me colocou nas artes, me colocou no piano, me colocou na dança e eu me encontrei nessa dança, né? E aqui na dança eu aprendi disciplina, essa disciplina que me levou a ser estudiosa, estudar para aquilo, para tentar alcançar os meus objetivos. Foi na dança que eu, dançando, dando aula, vendo os meus alunos dançarem, que eu fui me encontrando como pessoa. Meu marido fala muito isso, né? Quem é a Érica? A Érica é a dança dela. Tudo que a Érica não diz, ela coloca na dança. Então foi minha terapia da vida toda. Eu fui conquistando esse espaço aqui em Indaiatuba, no Brasil, com muito amor por aquilo que eu fazia. Então a dança, além de ter esse benefício físico muito importante, essa saúde, ela também tem o que para mim é muito importante, que é o psicológico. Foi através dela que eu sobrevivi, que eu me realizei e que eu vivo até hoje. E vivo muito feliz com tudo isso, né? E nós temos vários exemplos na academia de pessoas que já estão fora do país, que se encontraram e quando não levaram a dança como atividade, aqui dentro elas formaram um grupo de amigos que elas levam até hoje. Elas levaram essa disciplina que elas aprendem aqui para a profissão delas. E eu vejo muitas alunas, ex-alunas da Galpão, que vêm para a escola e falam:
olha, Érica, quando eu era sua aluna, eu achava você um pouco enérgica, mas aquela disciplina que eu aprendi aqui, eu quero para o meu filho, quero para minha filha, e trazem a filha para fazer aula aqui hoje. E hoje elas voltam com uma cabeça diferente, né? Entendendo um pouco mais o que a dança quis mostrar naquela época. Porque é duro você disciplinar, né? Ter aquela disciplina rígida. E eu sempre fui muito rígida com relação a isso. Mas eu vi muitos resultados. E eu acho que o resultado melhor é você ver as suas ex-alunas trazendo os filhos de volta para cá. Érica, os bailarinos brasileiros, eles são destaque, e você que viaja o mundo e conhece muita gente, né? Esse mundo aí ligado à dança, a gente tem o exemplo da Rússia, né? Ligado à dança clássica, né? Mas o Brasil hoje está muito também forte nessa parte da dança, né? Tá sim. E nas maiores companhias do mundo você encontra brasileiros. Uma grande companhia brasileira, a São Paulo Companhia de Dança, acabou de voltar de 40 dias em turnê na França e assim, com casa lotada e a crítica falando muito bem. Por quê? O brasileiro, ele tem um feeling natural. Esse feeling, esse nosso jeito brasileiro de ser, é muito bonito na dança, essa naturalidade do brasileiro. E unindo com essa disciplina da dança, o resultado é muito importante. E a gente tem essa naturalidade que o europeu não tem, que o americano não tem, e isso está sendo muito bem visto fora. Porque a gente tem essa arte natural no corpo, né? E o feeling é muito importante, o brasileiro tem isso. Eu acho que do mundo todo é o país mais rico nisso, e por isso que nós estamos hoje exportando muito bailarino. É uma pena porque o Brasil não é tão valorizada a dança aqui, então nós não temos muitas companhias de dança que segurem e que paguem esses bailarinos. Por conta disso que eles estão todos indo para fora. Agora, só para a gente finalizar, eu deixei essa pergunta até meio que para o final. Cada vez mais a gente vê o diagnóstico de déficit de atenção nas crianças. E eu, como médico, entendo que uma atividade ligada à dança talvez seja um dos melhores remédios para essas crianças começarem a ter foco. No dia a dia, você como professora aqui na dança, você entende que a dança ela pode ser muito positiva para esse tipo de deficiência de atenção e ajudar nessa melhora? Com certeza, com certeza. Eu tenho um exemplo na minha casa, que é minha filha do meio. Ela foi diagnosticada na época dos estudos com déficit de atenção. A gente até brincava que podia cair uma bomba do lado dela, que ela ficava pensando no passarinho. E eu trabalhei muito isso com ela na dança. O que é bom da dança? A dança, a pessoa se encontra na dança, ela se conhece na dança e a partir daí ela se torna um ser mais pensante e voltado para o mundo. Isso é muito importante para essa criança com déficit de atenção, a aula de dança, porque a gente trabalha isso. Ela se descobre quanto ser humano, as suas potencialidades, todas são dentro da aula de dança. Né? É o encontro dela com ela mesma e a partir daí que ela vai prestar atenção no outro e fora dela, né? Então a gente trabalha diferente do que as pessoas quando a criança tem o déficit de atenção, que você tem que aprender uma matéria, por exemplo, mas a criança não está interessada naquela matéria. Então na dança, a minha filha, que é um exemplo que eu trago muito para mim hoje, ela se descobriu dentro da dança, foi dentro da dança que eu trabalhei as potencialidades e de pequena eu ouvi um professor de matemática falar: essa menina não vai muito longe porque ela não presta atenção, ela não... Aí ela passou na faculdade, as notas, eu jamais imaginei que ela fosse passar numa faculdade pelo diagnóstico que eu ouvi dos professores dela. Ela foi desacreditada mesmo. E ela passou na faculdade. Ela teve notas acima de 9, ela fez um curso de extensão na USP, hoje a formatura dela da pós-graduação vai ser na Europa. Então assim, eu tenho orgulho disso, porque ela foi diagnosticada com esse déficit de atenção, mas na sala de aula na dança a gente conseguiu trabalhar tudo isso com ela. Que legal, eu tenho vários exemplos assim no dia a dia no consultório também e quis esse seu relato porque o pessoal em casa aí
ter realmente essa ideia de que é possível sim a gente de várias formas e ter um desfecho muito positivo. Érica, obrigado aí da entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Então, a Academia Galpão, Indaiatuba, São Paulo, um pouquinho da história aí desse lugar espetacular. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Olá! Dando seguimento ao bloco de ortopedia e traumatologia do programa Saúde em Dia, hoje nós vamos bater um papo a respeito do pé plano, do pé desabado, do pé colapsado, como em geral o paciente se refere no consultório. É mais uma patologia bastante prevalente no dia a dia do consultório, e que gera muitas dúvidas, muitas ansiedades com relação principalmente ao tipo de tratamento que é escolhido para cada um dos nossos pacientes. O pé plano é muito comum tanto no adulto quanto no paciente pediátrico. E as mães, principalmente no momento ali que a criança está começando a desenvolver o caminhar por volta dos 12 meses, gera muitas dúvidas com relação ao tipo de pisada, por que o pezinho do meu filho é plano. Existe alguns estudos mostrando que a maioria dos pacientes pediátricos vão nascer com o pezinho chato. Isso tem relação com a proporção de gordura e músculo que o pé apresenta nessa fase da vida. À medida que a criança vai crescendo e vai desenvolvendo a musculatura intrínseca do pé, a tendência é que o formato do arco comece a ser mais bem observado pelos pais. À medida que isso vai aparecendo também, a criança começa a desenvolver a parte neurológica da marcha, enfim, e essas dúvidas começam a se diluir um pouquinho. De uma maneira geral, crianças que têm na sua família, principalmente familiares de primeiro grau, com essa característica de pé, vão manter essa característica durante o desenvolvimento. Uma das coisas que a gente precisa identificar na consulta e questionar a mãe do paciente é com relação à dor. As mães são as pessoas que estão mais em contato com os filhos, entendem, às vezes, só do jeito de olhar, identificar que existe algum problema, alguma coisa errada.
É muito difícil uma criança ali com seus 4, 5, 6 anos de idade ter alguma queixa de dor. As atividades, vamos dizer assim, desempenhadas pelas crianças são muito mais lúdicas e trazem muito mais benefícios e prazeres à criança e, em geral, não estão associadas a uma queixa de dor. E a mãe consegue ter essa diferenciação. Percebe a maneira como a criança está caminhando, se ela tem uma atitude defensiva com relação à marcha, à corrida, enfim, em alguma atividade que ela está desempenhando, geralmente uma atividade esportiva. Então, o questionamento com relação à dor ele é muito importante. E quando a gente identifica a dor, acho que é nesse momento que o papel do ortopedista, principalmente o ortopedista especialista em pé, é mais importante. A gente precisa identificar a queixa dolorosa para poder endereçar para aquele paciente o melhor tratamento possível. E existem algumas maneiras de inicialmente abordar o pé plano na criança. E uma das maneiras mais simples e mais fáceis de fazer essa abordagem, a partir da identificação de um pé plano doloroso, é tentar diferenciar se esse pé plano é um pé plano flexível ou se é um pé plano rígido. Existem algumas manobras do exame físico que conseguem determinar essa diferença. Em geral, o pé plano é muito mais comum, o pé plano flexível é muito mais comum e é o que a gente vê no dia a dia do consultório. Porém, quando a gente consegue identificar o pé plano como um pé plano rígido, o principal diagnóstico diferencial do pé plano rígido na criança é uma patologia, uma malformação congênita, a colisão tarsal. E isso é um problema que a gente tem que tratar de maneira cirúrgica, principalmente quando tem dor associada. Já o pé plano flexível, muito mais comum, muito mais corriqueiro, se é um pé plano flexível doloroso, nós vamos entrar com o tratamento com a utilização de uma palmilha, né? Uma palmilha específica para essa patologia, que visa a elevação e suporte do arco plantar longitudinal medial. Para essas crianças, que são a maioria do dia a dia do consultório, a palmilha tende a ser um tratamento de escolha inicial, com um potencial de resolução bastante grande. E aí a pergunta que vem sempre, mas doutor, todo pé plano precisa ser tratado? Como que é o tratamento? Bom, a gente vai identificar um pé plano patológico, né? Uma colisão tarsal, e esse é um pé plano que a gente precisa realmente ter um cuidado mais individualizado e precisa, em geral, fazer a cirurgia para resolver essa patologia. Mas o pé plano flexível, geralmente, quando ele não tem nenhuma queixa dolorosa associada, a gente vai fazer um acompanhamento, um tratamento de observação, estimulando bastante que a criança utilize o pé para desenvolver a sua musculatura intrínseca no pé, desenvolver a musculatura intrínseca, a musculatura da panturrilha, vamos dizer assim, cadeia superficial e profunda, que é muito importante para a estabilização também do arco, principalmente no sentido de biomecânica da marcha. E em geral, a maioria das pessoas, através desse tratamento de estímulo de atividade física, vai ter como resultado um pé funcionante e não doloroso. Aqueles pacientes que têm uma deformidade muito grave, e a gente usa algumas classificações para determinar isso, por exemplo, a classificação de Valente. Esse paciente com uma deformidade muito grave, com um pé doloroso, mesmo que esse pé seja um pé flexível, visando, por exemplo, preservar as articulações do retropé e do mediopé, do desenvolvimento de um desgaste precoce, de uma artrose, por exemplo, isso na vida adulta, a gente pode, dependendo da gravidade da classificação e da queixa dolorosa, da frequência com que essa dor atrapalha a qualidade de vida do nosso paciente, indicar para ele um procedimento cirúrgico. Pessoal, muito obrigado então pela audiência de todos. Mais informações vocês podem encontrar no meu Instagram, o link está aqui embaixo para ser acessado.
Também, através do meu site e do meu WhatsApp, eu consigo responder algumas dúvidas que porventura possam ter ficado sem resposta. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo programa. Agora em Indaiatuba e região, Laser Fotona, uma tecnologia fantástica com diversas aplicações como estética, cirurgia e ginecologia. Entre suas variadas formas de uso se destacam rejuvenescimento facial, manchas de idade, revisão de cicatriz, incontinência urinária de esforço, aperto do canal vaginal e rejuvenescimento vaginal. Agende agora uma sessão e conheça mais sobre o Laser Fotona no Indaiatuba Hospital. O Indaiatuba Hospital é um dos hospitais mais modernos da nossa região. Com centro cirúrgico para internações seguindo todos os padrões de qualidade, está capacitado para realizar cirurgias como laparoscopia, hérnia, bariátrica, varizes, lipoescultura, próteses de mama, entre outras. O Indaiatuba Hospital oferece também mais de 20 especialidades, com mais de 50 médicos para consultas, exames e cirurgias. Conheça mais acessando Agora, no terceiro bloco, recebo Graziela, secretária de Saúde de Indaiatuba, e vamos falar do exame de mamografia, um exame muito importante na detecção de lesões precoces de câncer de mama. Você, mulher, não pode deixar esse exame desatualizado dos seus check-ups. Procure seu médico, mastologista ou ginecologista para eles tirarem as dúvidas em relação ao exame. É um exame rápido, indolor e que faz muita diferença na detecção do câncer precoce de mama. Vamos à matéria e escutar a minha amiga Graziela. Bom, a ideia dessa carreta é que ela percorra os municípios, né? Ela tem aqui 2 aparelhos de mamografia, é uma clínica móvel, né? Então, aqui dentro são emitidos laudos também dos exames, não é? As mulheres são atendidas integralmente aqui. E ele percorre as cidades realizando os mutirões de mamografia para as mulheres em idade de realização desse exame, né? As mulheres acima de 40 anos que não realizaram os exames de mamografia no último ano pelo SUS. Então as mulheres vêm até aqui de livre demanda e são atendidas nesse caminhão lindo aqui. Na verdade, o município já realiza um número de mamografias mensalmente, né? Aqui pelos hospitais, pelos credenciados do SUS. E quando a carreta vem, ela proporciona um número de vagas maior. Então, o município faz entre 500 e 600 mamografias normalmente por mês. Quando a carreta vem, a gente dobra o número de exames, né? Então, a oferta de exames é quase que o dobro de um mês normal. Por isso que é interessante. Por isso que a gente faz festa quando a carreta chega. Isso, os pedidos são encaminhados para a Secretaria de Estado da Saúde e eles têm uma organização da própria Secretaria de Estado para encaminhar para os municípios. Aí, segundo o critério populacional, número de mulheres em idade aptas, né, em idade para fazer o exame de mamografia, e eles vão encaminhando para os municípios. Existe todo um pré-requisito, uma documentação que o município precisa apresentar para se colocar, para ter essa possibilidade, né?
As mulheres, elas não precisam ter nem o pedido médico do exame. Elas vão chegar aqui no Hospital Dia, conversar com a equipe aqui do Hospital Dia. Nós vamos emitir um pedido médico aqui na hora, né? Ela vai passar por uma entrevista para saber a idade, se tem algum histórico, quando foi a data de realização do último exame. E aí ela já é encaminhada aqui para fazer o exame. A mulher aqui, ela é atendida integralmente. Aqui dentro trabalham técnicos de enfermagem, técnicos de raio-x, né? Que são os operadores aqui do mamógrafo. E eles fazem uma entrevista com a mulher, perguntam se tem algum exame anterior, né, comparativo, e já encaminham essa mulher para o exame. Ela aguarda aqui uns minutinhos para receber o laudo depois com o resultado, né? E esse exame, a mulher portando esse exame, ela apresenta o exame para o médico, né? Ele faz parte do conjunto de exames de rotina que a mulher precisa fazer anualmente, a mamografia está incluída. E ela vai pegar o resultado desse exame emitido aqui pela carreta e apresentar para o seu médico de referência. Normalmente é um médico ginecologista no SUS que faz, ou o médico de família, né? Que faz a leitura, a avaliação desse exame. O programa chega ao fim hoje, lembrando das nossas redes sociais. Você consegue todo o conteúdo anterior visitando o YouTube do programa Saúde em Dia. Existe também um Instagram, onde a gente coloca essas matérias, essas entrevistas, para você compartilhar com amigos, familiares e ficar por dentro dessas dicas valiosas. Nossos parceiros, Indaiatuba Hospital. Indaiatuba Hospital já existe há mais de 10 anos, um hospital que realiza cirurgias de pequeno e médio porte, um Instituto de Medicina de Alta Performance composto por um grupo de ortopedistas também que atuam aqui em Indaiatuba e Campinas, e eu espero vocês sábado que vem. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento Indaiatuba Hospital. Instituto de Medicina de Alta Performance.